Eu não precisava lembrar mais uma vez da Shakira, né? Mas assim, África do Sul, 2010, Shabalala acaba voltando com a Waka Waka na cabeça, né? Inclusive na semana que tá subindo esse vídeo, tem show dela aqui no Rio. Mas enfim, no Como Vem de hoje, eu quero falar sobre a seleção sul-africana, que foi 7 em 2010, não disputou 14, 18, 22 e tá de volta com uma campanha que, olha, foi emocionante para jogar essa Copa de 2026. Então vamos embora. Se você estiver escutando a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, não esquece de seguir a gente por aqui e também comentar o que você espera da seleção da África do Sul para esse torneio, no seu retorno depois de 16 anos. Vamos lá então. É porque eu já quero falar sobre essa emoção que foi nas eliminatórias. A África do Sul veio num grupo difícil, tá? A África do Sul tinha ali entre os adversários times mais frágeis, que seriam Lesoto, Ruanda e Zimbábue, mas figurou uma briga com outros dois países. A Nigéria, que já disputou bastante Copas do Mundo, e Benin, que apesar de não ter um nome tão grande no futebol, tem feito bons jogos, tem feito boas campanhas nas competições africanas nos últimos 2 ciclos. Acontece que a gente chega na última rodada dessas eliminatórias africanas com Benin liderando o grupo, a África do Sul em segundo, a Nigéria em terceiro. A Nigéria enfrentaria Benin, com chance de se classificar, e a África do Sul enfrentaria Ruanda. Benin só precisava da vitória para ir para a Copa, mas acaba sofrendo uma goleada por 4-0 da Nigéria, então Benin não avança, e a África do Sul, por vencer Ruanda por 3-0, acaba conseguindo a classificação, deixando a Nigéria somente na segunda colocação. Então, assim, não é só ficar 16 anos sem disputar, é também a emoção no momento da classificação, que eu não vou dizer que ela é improvável, porque vencer a Ruanda não seria tão difícil assim, mas ainda assim ela podia ser descartada caso o Benin só fizesse 1-0 na Nigéria. Ainda assim, esse time conseguiu voltar a uma Copa do Mundo. Que vai para sua quarta Copa, importante dizer isso, também a África do Sul acabou disputando pouquíssimas Copas, mas também por um contexto histórico, né? A África do Sul tem como título mais relevante a Copa Africana de Nações de 96, quando sediou e venceu a Tunísia na final. Só que por que esse título é tão marcante e ele é tão único? A África do Sul, por 31 anos, esteve ausente entre os membros da FIFA, ficou suspensa na época do Apartheid. O Apartheid ele termina ali no começo dos anos 90, a África do Sul volta a ser permitida em competições em 92 e em 96 consegue o direito de sediar a competição, meio que com uma forma de, não posso dizer que foi parabenizar pelo fim, mas foi por um entendimento de que aquilo ali é uma forma de governo completamente estúpida. Então o time tem o direito de disputar e também de sediar a competição e acaba conseguindo vencer. Depois disso, a África do Sul acaba se classificando para as Copas de 98, 2002 e depois de 2010. Em 98, é muito curioso porque a África do Sul vai para um grupo muito difícil, que tinha a França, que seria campeã, e a Dinamarca, a Dinamáquina, que talvez seja a melhor Dinamarca da história. Em 2002, a África do Sul enfrenta Espanha e Paraguai e também cai na fase de grupos. E em 2010, talvez é a maior possibilidade de classificação. Mas ainda assim, o time cai num grupo que avança Uruguai e México, que é aquela Copa também que França e Itália fazem uma campanha bem decepcionante. Mas finalistas em 2006, as duas acabam caindo na fase de grupos de 2010. Então, assim, a África do Sul volta para essa Copa com um objetivo específico, que é, pela primeira vez, avançar da fase de grupos. E dessa vez, o time terá de enfrentar a seleção mexicana, a seleção de Tchequia e a seleção de Coreia do Sul. Não é um grupo muito difícil, eu acredito que seja um grupo até nivelado, mas vamos entender os últimos resultados da África do Sul, além das eliminatórias, que já foi essa classificação mais maluca, né? Em 2023, tem uma Copa Africana de Nações, que, se eu não me engano, é depois de 96 a melhor campanha
que é um terceiro lugar. Em 2025, no Marrocos, o time cai nas oitavas para Camarões. Então, assim, não chega tão longe. Depois disso, o time faz 2 amistosos pensando em Copa do Mundo, os 2 contra a seleção panamenha. E é uma derrota de 2-1 e um empate em 1-1. Então, o contexto da África do Sul a partir de 2025, principalmente depois da classificação, ele já não é tão legal assim. Então, assim, eu vou entender que existe um momento a partir de 23, que é essa Copa Africana de Nações, até a classificação, em outubro de 25, se eu não estou enganado, e um momento pós, que já são alguns resultados mais negativos ou menos esperados. Tá? Então, para esse grupo, que tem México, Tchequia e Coreia do Sul, eu vejo um equilíbrio, mas ainda assim eu acredito ver uma África do Sul abaixo das 3 seleções. O que, assim, não quer dizer que não tenha chance de passar. Até porque para essa Copa você tem a possibilidade de classificar 3 por grupo. Mas ainda assim eu acredito que a África do Sul vai ser lanterna. Mas vamos escalar essa seleção? Num 4-2-3-1, ok? No gol, eu acredito que venha o Williams. Na lateral direita, Mudal. A dupla de zaga seria composta por Ocon e Ndanane. A lateral esquerda, Modiba. No meio de campo, Mokoena e Sidhog. Mais à frente, Apolis, Morene. Uma briga entre Zwane e Retorno. E no ataque, um pouco mais conhecido, o Foster. Esse é o time que eu acredito que o Hugo Bross vai colocar a campo. Como são jogadores um pouco mais desconhecidos, eu vou focar só um pouquinho aqui no Hugo Bross, porque ele foi contratado em 2021 pensando em 2026. Então, na época já não tinha muito planejamento para a Copa de 22 e tal, a África do Sul já não tinha tanta chance de se classificar, e o pensamento é real para essa Copa que aconteceria em Estados Unidos, Canadá e México. E ele tem esse grande momento exatamente em 2023. Esse salto de confiança vem em 2023 com uma boa campanha na Copa Africana de Nações. A questão realmente é essa, é que o time cresce demais de 2023 para 2025, até por isso consegue a classificação, mas tem uma queda contra adversários fracos, né? Não é necessariamente de Camarões, tá? Camarões é um time forte, é um time que esteve na briga para essa Copa do Mundo também. Mas você ter 2 amistosos contra o Panamá e não conseguir nenhuma vitória, você conseguir um empate e uma derrota, são resultados um pouco frustrantes. Mas assim, a festa é pelo retorno. Então eu quero saber de você o que você acha que vai acontecer com a África do Sul nessa Copa do Mundo. Não esquece de se inscrever no canal se você estiver no YouTube, seguir se você estiver no Spotify, porque eu vou ficando por aqui. Fui!